Meu nome é Elisângela Dietz Duarte e os focos desse vídeo serão 4: importação de textos, criação e edição de textos, organização da base de dados e adição de dados da sua fonte de dados. Para este tutorial, vou utilizar um conjunto de transcrições de entrevista dos arquivos do projeto Organização Familiar, do qual participei e apresentei no tutorial 1. As entrevistas estão todas em arquivo do tipo Word, para que possamos importá-las diretamente para o MaxQDA. Temos também diários de campo, que foram também editados em Word. Lembro que as versões mais recentes do MaxQDA aceitam diferentes tipos de arquivo, como Word, Excel, RTF, PDF e também de vídeo e imagem. Tem pelo menos 3 maneiras diferentes de importar arquivos para o MaxQDA. Provavelmente, a mais fácil é clicar e arrastar os arquivos diretamente no sistema de documentos. Se olharmos aqui na pasta de organização familiar do MaxQDA, eu posso simplesmente pegar estes arquivos em Word e arrastá-los até o sistema de documentos e soltar o mouse. Então, eles aparecem aqui debaixo do diretório da raiz de todos os textos. Outra maneira é clicar com o botão direito do mouse na janela do sistema de documentos e então escolher a opção Importar documentos. Vai abrir uma outra caixa de diálogo onde podemos selecionar um ou todos os arquivos para a importação. Eu vou cancelar aqui agora. A outra maneira é clicar em Documentos na parte superior e importar documentos. Antes de avançar, é importante pensar adiante em relação à estrutura geral da base de dados. Por isso, novamente, eu vou cancelar aqui para pensarmos em como fica a estrutura dos nossos documentos. No exemplo que vou utilizar neste tutorial, nós temos somente 2 tipos de fontes de dados, que são as entrevistas e as notas de campo. Então, não é um projeto muito complicado, mas imagine que neste trabalho de campo poderíamos ter também outros arquivos de documentos, reportagens, imagens. Então, nós teríamos que trabalhar com cada tipo de dados separadamente. O que você deve fazer para trabalhar com todos os documentos no MaxQDA é criar grupos de documentos. Você pode criar um grupo de textos criando com o botão direito do mouse no diretório de documentos raiz. Aí você vai para o menu de textos e criar novo grupo de documentos. Aparece então uma pasta com um novo grupo de documentos e você pode renomeá-la de acordo com o tipo de documento que você irá importar. Ok, aqui temos outro tipo de material. No nosso banco de dados, faremos o mesmo procedimento, adicionando um outro novo grupo de documentos. Vamos então renomeá-lo como diário de campo. E assim por diante, para qualquer outro tipo de documento que você tenha e você queira adicionar na sua raiz de documentos. Vai ajudar você quando começar a procurar funções de recuperação, de comparação na sua base de dados. Ou talvez você queira restringir o seu alcance para um certo aspecto do seu projeto. Talvez você queira desconsiderar as anotações de campo e prestar mais atenção somente nas cópias de entrevista, por exemplo, ou vice-versa. Então, tendo essa organização na base de dados, isso facilita muito. Agora nós vamos então, temos aqui uma entrevista que nós já importamos e para colocá-la na nova pasta criada, nós podemos simplesmente selecioná-la com o mouse e arrastá-la para a pasta de entrevista. Pronto, lá está a entrevista dentro da pasta que havíamos criado. Agora nós vamos importar o restante dos arquivos. Vamos fazer isso de uma outra forma. Nós vamos clicar no botão direito do mouse. Vamos então selecionar Importar documentos. Vamos localizar a pasta que queremos importar. Apertando a tecla Shift, selecionamos todos os documentos para serem importados.
e então clicamos na tecla Abrir. Ok. Então vejam, todas as entrevistas selecionadas na pasta, elas foram importadas. A mesma coisa faremos com o diário de campo. Duplo clique, selecionamos Importar documentos, localizamos o documento no seu arquivo de origem, selecionamos, apertamos a tecla Shift para selecionar todos os arquivos. Ok, seleciona Abrir. Dessa forma, nós temos todos os arquivos dentro do banco de dados do MaxQDA. Essa hierarquia de arquivos, ela funciona do mesmo jeito com os documentos do Windows, Explorer ou Finder. É só clicar nessa seta lateral para expandir os documentos que se encontram na pasta ou comprimir. Ainda em relação a importar textos, tem também algumas opções básicas muito funcionais para criar e editar textos diretamente no MaxQDA. Para vermos como isso funciona, vamos dar uma olhada de como manusear o sistema de documentos. O MaxQDA é bem intuitivo. Se você apertar com o botão direito em um ícone de texto no sistema de documentos, ele aparece imediatamente no navegador de documentos. Não precisamos aqui desse janela de segmentos recuperados, então vamos fechar e manter o foco somente no navegador de documentos. O texto da entrevista que você vê aqui no navegador de texto pode ser selecionado, pode ser editado. Podemos escrever anotações e colocá-las em diferentes lugares no texto. Podemos adicionar códigos que estiverem sendo utilizados para análise, mas veremos isso mais adiante. Agora o objetivo é falar sobre a edição do texto. Você pode acessá-la pela barra de ferramentas, em um ícone que fica aqui na parte superior do texto. Ao clicar no ícone de edição, uma nova barra de ferramentas surge. Aparece recurso para mudança do tipo de fonte, o tamanho da fonte, opções básicas de formatação de letra e do texto, cor da fonte, os botões para cortar, copiar e colar partes do texto. Estes são os recursos disponíveis no modo de edição. Você pode editar os dados diretamente no banco de dados. Pode também cancelar a edição realizada. A criação de documentos no MaxQDA também te permite criar novos documentos de texto. Isso pode ser muito útil se estiver utilizando o MaxQDA para pesquisas de campo ou escrevendo anotações regularmente, ou então registrando as memórias referentes à condução do processo de análise de dados. Para isso, um arquivo pode ser criado e vai passar a fazer parte imediatamente da base de dados e poderá ser também codificado caso você deseje. Para isso, você clica com o botão direito na raiz de documentos, na janela do sistema de documentos. Cria um novo documento. Você pode selecionar se é um documento do tipo texto ou um documento do tipo tabela. Para essa segunda opção, você pode também definir número de colunas e número de linhas. Vamos criar aqui um documento do tipo texto. Clica em OK. Observe que imediatamente aparece um espaço de texto do lado direito do navegador de documentos e você pode então editá-lo. Agora, eu vou exatamente aqui, dou um único clique no arquivo e posso então fazer a modificação do nome. Vou dar o nome de memórias, seguido da data de hoje. Então, eu criei um arquivo de texto e eu posso começar a digitar mais informações aqui.
Então esse arquivo fica aqui com os demais arquivos do projeto. Você pode adicionar anotações, códigos, buscar códigos e utilizar todas as outras funções que fará nos outros arquivos. Bom, neste tutorial o foco foi o sistema de documentos. Eu pude mostrar a você como importar texto, organizar texto e utilizar grupos de documentos. Outras funções do software serão apresentadas nos próximos tutoriais.